A gente está no meio de uma revolução silenciosa, mas gigante, na forma como o dinheiro público é fiscalizado. Sabe aquela ideia do auditor olhando um monte de papel, só vendo o que já aconteceu? Então, pode esquecer. A gente está falando de um futuro onde a inteligência artificial não só olha o passado, mas consegue prever problemas e, o mais incrível, entender o que está por trás dos números. Bora mergulhar em como a IA está virando o jogo da transparência no governo. A pergunta que não quer calar é essa. Como é que se fiscaliza um oceano de dados? Porque, sério, hoje o governo gera uma quantidade de informação que é absurda. A gente está falando de contratos, de citações, pagamentos, é um mar de dados. E aí os métodos antigos, sabe, aqueles de pegar uma amostrinha aqui, outra ali, eles simplesmente não dão mais conta. É literalmente tentar secar o oceano com um baldinho. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara, é brutal. A gente sai daquela auditoria por amostragem, que só olhava um pedacinho, para uma que analisa tudo, de um modelo que só apagava incêndio, ou seja, reativo, para um que consegue prever onde o fogo vai começar. E o mais importante, a gente para de olhar só para a regra fria e começa a entender o contexto. Isso sim é uma virada de chave completa. Ok, mas para a gente entender de verdade por que essa mudança era para ontem, a gente precisa falar de um conceito bem interessante, o tal do paradigma do espelho retrovisor. Pensa comigo, as ferramentas de antes eram ótimas para ver o que já foi, o que estava ali registrado bonitinho nas planilhas. Elas enxergavam o passado com uma clareza incrível, igualzinho a um espelho retrovisor. Só que tem um problema, né? Ninguém dirige um carro olhando só pelo retrovisor. E era isso que acontecia. Esse modelo era cego para o que estava nas entrelinhas, para a intenção por trás de um contrato, para as fraudes mais espertinhas. As limitações disso eram óbvias, né? O sistema só via o passado com zero capacidade de prever o futuro. Ele não entendia um contrato mais complexo, por exemplo. Por depender de amostras, acabava criando um monte de zonas cegas, lugares perfeitos para uma fraude se esconder, e o pior, era um sistema que não aprendia. Se surgia um esquema novo, ele simplesmente não enxergava. Estavam sempre correndo atrás do prejuízo. E olha, essa necessidade de mudar o jogo não é uma coisa só do Brasil, viu? O mundo todo, todos os órgãos de controle estão nessa corrida para adotar a inteligência artificial. Só que, como a gente vai ver agora, cada lugar está indo por um caminho bem particular. Dá uma olhada nesses 3 modelos. O Reino Unido, por exemplo, está indo com uma cautela tão extrema que corre o risco de ficar paralisado. Sabe, o medo de errar é tanto que a inovação não acontece. Já a França foi mais mão na massa e já está colhendo frutos. O problema lá é o efeito rebote. A IA é tão bom em achar problema que agora falta gente para verificar tudo. E a União Europeia? Bom, ela focou no risco e criou leis bem robustas, basicamente transformando a auditoria da própria IA numa nova função dos órgãos de controle. E quando a gente fala de resultado, não é pouca coisa. Olha esse número da França. 20,4 milhões de euros. Foi o que eles economizaram em um único ano usando esses sistemas. Isso aqui mostra o potencial gigantesco que está na mesa, tanto em grana quanto em eficiência. Não é mais papo de futuro, é dinheiro público sendo salvo agora. Beleza, mas qual foi a mágica? Que tecnologia foi essa que destravou esse potencial todo? A virada de chave, o grande pulo do gato, veio com a inteligência artificial generativa e uma técnica muito específica chamada RAG. O RAG, guarde essa sigla, é a peça fundamental aqui. Pensa nele como uma ponte. De um lado da ponte, a gente tem a inteligência absurda de um modelo como o GPT. Do outro lado, a gente tem a base de dados segura e confiável de um tribunal, com leis, decisões, processos. O que o RAG faz? Ele conecta os dois. Ele obriga a IA a basear todas as suas respostas naqueles documentos oficiais. Com isso, a gente evita que a IA alucine, sabe? Que ela invente coisas. A resposta vem sempre de uma fonte segura. E na prática, para o auditor, é tudo muito simples. Funciona assim. Primeiro, o auditor faz uma pergunta normal, em português mesmo. Segundo, o sistema vai lá e busca a resposta dentro dos documentos confiáveis que a gente falou, processos, leis, relatórios. E terceiro, a IA pega essas informações que encontrou e monta uma resposta completa, precisa e totalmente baseada nos fatos. Essa frase resume tudo perfeitamente. Essa tecnologia permite que um servidor converse com um processo eletrônico de forma orgânica e integrada. É isso. A auditoria deixa de ser aquele trabalho de ficar caçando informação e vira literalmente uma conversa. Dá para pedir um resumo, para apontar contradições, para buscar casos parecidos e tudo em segundos. É impressionante. E isso não é coisa lá de fora não. Já está rolando aqui no Brasil e com força.
Projetos como o ChatTCU e a ANIA em São Paulo já são realidade. Para ter uma ideia, 60% dos tribunais de contas do país já estão usando algum tipo de IA. É um número bem expressivo que mostra que o Brasil não está ficando para trás nessa corrida. Ok, parece tudo maravilhoso, né? Mas nem tudo são flores. Essa tecnologia toda, tão poderosa, traz junto um dilema ético e jurídico gigantesco, o famoso problema da caixa preta. E a pergunta que fica é pesada. Uma decisão sem justificativa pode ser considerada justiça? Pensa só, se uma IA aponta uma fraude, mas ninguém consegue explicar como ela chegou naquela conclusão, dá para usar isso para punir alguém? Uma decisão que a gente não entende como foi tomada. Isso é justo? Isso mexe com a base de todo o nosso sistema legal. Felizmente, existe uma solução para esse dilema. O nome dela é IA explicável, ou XAI. É o oposto da caixa preta. Enquanto uma é um mistério, a XAI é feita para ser transparente. Ela não dá só a resposta final, ela mostra todo o caminho que percorreu, qual foi a lógica, quais dados usou para chegar naquela conclusão. E aí o ponto central é esse: usar IA explicável não é uma escolha, é praticamente uma obrigação para que o uso de IA no governo seja legítimo. E tudo isso leva a gente para a última parte da nossa conversa. E as pessoas? Onde fica o auditor de carne e osso no meio dessa história toda? Bom, o papel dessas pessoas também precisa e muito evoluir. E olha que dado curioso. O maior obstáculo para o avanço da IA nos tribunais do Brasil hoje não é falta de grana, nem falta de tecnologia. É gente. É a falta de conhecimento técnico. 70% das instituições apontam para a mesma coisa. Precisamos capacitar nossas equipes para essa nova realidade. Mas calma, a ideia não é transformar todo o auditor em programador, longe disso. A questão é dar um novo kit de habilidades. É preciso entender o básico de ciência de dados, saber de direito digital, de ética e talvez o mais importante de tudo, ter um pensamento crítico super afiado para saber fazer as perguntas certas e, principalmente, para desconfiar e questionar as respostas que a máquina dá. E isso tudo cria o que a gente pode chamar de uma responsabilidade dupla para os tribunais de contas. Primeiro, eles têm que arrumar a própria casa, garantindo que as IAs que eles usam sejam super transparentes e éticas. E segundo, eles passam até a missão de auditar as IAs usadas em todo o resto do governo. Eles viram os guardiões da integridade dos algoritmos do Estado. No fim do dia, a mensagem principal é esta: a IA não veio para tomar o lugar do juiz humano, mas para dar superpoderes a ele. Ela é uma ferramenta que, se bem usada, pode levar o controle do dinheiro público para um outro nível de eficiência e precisão. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, vai definir tudo daqui para frente. A máquina agora fiscaliza os dados. Ok, mas quem fiscaliza a máquina? A resposta que a gente der para essa pergunta é o que vai dizer se a auditoria do futuro vai ser de fato legítima e confiável. Fica aí a reflexão.